Não roubei os cofres públicos. Isso aí. Não desviei recurso público. Tira o celular aí, Dação. Não matei ninguém. Não trafiquei ninguém. Tira o celular. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação da sua Isso é humilhação. Uma pessoa assim. Toma, galera. Ao silêncio! Ao silêncio! Que estão fazendo com esse presidente da República. Nós vamos enfrentar a família todos. O que vale para mim é a lei de Deus. Amém. Essa tornozeleira é a libertação do Brasil! É isso aí, Bolsonaro, rasga o verbo e lava a alma de todo brasileiro de bem. Mas essa fala de Jair Bolsonaro pode ser a última fala que veremos dele por um bom tempo, já que o ministro Alexandre de Moraes reforçou a proibição para Jair Bolsonaro usar as redes sociais. Disse mais ainda, que pode prendê-lo por simplesmente falar nas redes sociais. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes já havia determinado a censura para o Bolsonaro no domingo, dia 20 de julho. Então será que o Moraes foi bonzinho dessa vez, já que ele já havia determinado que Bolsonaro não poderia usar qualquer fala sua nas redes sociais, como apareceu neste vídeo que mostrei há pouco, que é de segunda, dia 21, está borbulhando nas redes? Bom, poderia até ser se Alexandre de Moraes não fosse Alexandre de Moraes, um psicopata contumaz. Tanto que agora, Moraes já deu 24 horas para Bolsonaro explicar a sua ida à Câmara em entrevista sob pena de prisão. E não é à toa que os seus advogados estavam preocupados e não deixaram de modo algum Bolsonaro falar na Câmara. Também pudera, com um psicopata nas suas costas, Bolsonaro não podia falar nada, tinha que ficar quieto mesmo e manso na sua, Mas com certeza para um homem como Bolsonaro é muito difícil sofrer tamanha perseguição, injustiça e humilhação e não falar nada, não é mesmo? Mas agora tá aí, vai ter que encarar o Xandão de novo e talvez até que pedir desculpa ao ministro para poder se livrar de uma possível prisão injusta, é claro. Mas e você, o que acha de tudo isso? Bolsonaro não tinha que ficar quieto nesse momento? Eu acredito que sim, porque não há motivos para Bolsonaro falar que está sofrendo uma perseguição e que para ele o que vale é a lei de Deus. Isso todo mundo já está vendo e com certeza no final sempre o que vale, que prevalece é a lei de Deus. E dessa lei com certeza Alexandre de Moraes não vai escapar, mas não vai mesmo. E pelo visto a queda do Moraes vem muito antes até do que nós imaginamos. Vejam só como falou o grande senador Magno Malta. Se hoje existe um monstro chamado Alexandre de Moraes, a culpa é do Senado. Alexandre de Moraes é um estelionato, é uma falsidade ideológica, é uma mentira. E o Senado da República o sabatinou. O Senado da República ouviu o que ele disse e isso está gravado. O Senado da República o recomendou no plenário e não tem forças. Deixou que esse monstro, que os seus tentáculos fossem tomando contornos que nós não podemos calcular. E hoje, nós botamos na conta de Alexandre de Moraes aquilo que está na conta de todos. É verdade, essa conta do ministro Alexandre de Moraes está na conta de todos os senadores da República que sabatinaram e aprovaram Moraes para ser ministro do STF. E aí deu no que deu, não é mesmo? O monstro criou tentáculos e quer calar, prender, sufocar a todos que ousam falar a verdade e lutar pela liberdade. Mas veja só o que mais ele disse. O que nós temos que fazer ao Senado? Falou aqui a senadora Damares. Nós temos que impeachment Alexandre de Moraes, mas temos que impeachment a ministra. Ela disse que o Brasil tem 213 milhões de pequenos tiranos. Tirano é a senhora. Imagine nós falando isso. Como isso ia repercutir? Pois é, mais uma grande verdade, porque sequer foi repercutido essa fala da ministra Carmen Lúcia pela imprensa. Agora, se fosse algum deputado bolsonarista, até mesmo Bolsonaro, aí Deus me livre, Seria um Deus nos acuda. Toda essa imprensa podre estaria falando, mas não. Como foi essa vampira brasileira, todos da esquerda ficaram quietos, caladinhos. E só para lembrar aqui que a dona Carmen Lúcia voltou para manter a tornozeleira no pé de Bolsonaro, dando ampla maioria para a primeira turma que decidiria sobre a tornozeleira em Bolsonaro, já que os outros dois que apoiaram Moraes foram também o ministro comunista Flávio Dino e o advogado do Lula, Cristiano Zanin. Quer dizer, já estava tudo armado. Mas vamos voltar novamente à reação da Câmara do Senado com a grande fala do senador Magno Malta.
Essa tornozeleira eletrônica não era pra perna de Bolsonaro. Bolsonaro é um inocente, como inocentes são os inocentes do dia 8. Nós vamos lutar. Encerro dizendo, chegamos ao limite, Paulo. Nós não temos mais como voltar, é viver ou viver. Porque se eu dissesse a palavra morrer ou morrer, seria tudo distorcido. É viver ou viver. Nós vamos usar todos os mecanismos. E a minha palavra a esse tirano da toga, chamado Alexandre de Moraes: põe a mão em Jair Bolsonaro. Põe a mão nele. Põe a mão nele. Porque tenta a sorte. Eu encerro. Põe a mão dele e tenta a sorte. Porque o azar você já tem. É isso aí, senador. Mostra pra esse tirano que você não tem medo desse covarde chamado Alexandre de Moraes. Ele que tente a sorte, porque o azar ele já tem, não é mesmo? E olha que não é pouco o azar não, porque esse tirano do cabeça de ovo vai cair como os grandes ditadores desse planeta que caíram e perderam tudo e viraram pó. Que inclusive só são lembrados como os grandes tiranos que governaram injustamente suas nações e quando caíram fizeram a alegria do povo. E assim será também aqui no Brasil de agora. Tanto que o seu Barrozinho, já se borrou todo nas calças ao responder sobre as perguntas sobre Paris, Se é verdade que ainda temos Paris? Não, eu nunca disse sempre haverá Paris. Eu trato esse assunto com importância e com seriedade, mas ainda não é hora de comentá-lo. Presidente, os índios vão recorrer individualmente, o senhor já tem notícia disso? Há um caminho para recorrer, pelo menos? Esse é um assunto que nós não estamos comentando, nós estamos apenas observando os acontecimentos. Presidente, eu vou insistir mais uma vez, só porque o STF é muito citado nos anúncios de sanção, inclusive com tentativa de interferência mesmo. Como é que o senhor vê uma tentativa de interferência no judiciário brasileiro por um outro país? Nós não estamos comentando esse assunto. Estamos apenas cumprindo o nosso papel como a Constituição e a legislação brasileira determinam. O cara tá cagando de medo. Chora, Barrozinho, faz o seu biquinho. Então, você tá vendo aí, os caras são tudo canalhas e covardes, bandos de frouxos, isso sim. Porque verdade seja dita, se o povo não ir às ruas, mas ir aos milhões no Congresso, no Senado, já que é lá a casa do povo, e cobrar dos senadores o impeachment de Alexandre de Moraes e dos outros ministros, assim como ir à Câmara cobrar o impeachment do Lula também, acabou para eles. É isso que o povo tem que fazer, porque a rua pode ser só um começo, mas para finalizar com chave de ouro, ou seja, com a queda dos togados da corte e do seu Lula, é preciso pressionar Alcolumbre e Mota e todos que trabalham no Congresso para impor o pedido de impeachment deles. E assim que eles caem. Lembrando que a Dilma só caiu, não foi só por causa do povo na rua. Claro que isso ajudou e muito para pôr pressão com os deputados, senadores para o impeachment dela, mas ela só caiu mesmo quando o presidente da Câmara decidiu abrir o processo para pautar o impeachment dela, após os dois brigarem, e a anta da Dilma de rejeitar o pedido do Eduardo Cunha, que não queria que o PT votasse o processo de cassação do deputado ao Conselho de Ética. Depois foi esse o processo que o levou à prisão, mas que graças a Deus tirou a anta da Dilma do poder e o Brasil ficou livre da sequência de desastres causados pelo PT no poder. Porque nada pior para um país do que ter um presidente jumento e ladrão e ainda um ditador psicopata na Suprema Corte. Então nada de medo, pois já sabemos que eles são canalhas e covardes. E vamos para cima em uma única voz, pois se calaram Bolsonaro, vamos nos transformar em milhões de Bolsonaros para fazer valer a nossa voz, a voz de um único homem que se levantou contra um sistema podre e perverso que agora foi calado, mas nós os faremos relembrar e temerem, porque a voz de Bolsonaro agora está em cada um de nós, em nós milhões e milhões de brasileiros de bem que são os verdadeiros patriotas do nosso Brasil. Aí pessoal, eles cortaram a rede social, cortaram a internet, pra nós mostrar ao mundo isso aqui, ó. Presta só atenção. Oi, Gui. Eu sou brasileiro, diga os mulheres. Oi. Olha aí. Eu quero que os homens agora Tem fim, não. Vamos todos às ruas então, mas que eles saibam que isso é só o começo, porque no final é a cabeça do Moraes e do Lula que a gente quer. Tá na hora da gente voltar pras ruas!
nos chamam de golpistas, mentirosos e fascistas, criminosos violentos. Mas eles quem são? São todos bandidos, ditadores vendidos, que querem nosso fim, mas não deixaremos não. Vamos todos às ruas, em massa e aos milhões, pois só a força do povo pode nos salvar dos maus. Vamos todos às ruas, em massa e aos milhões, pois só a força do povo pode nos salvar dos maus. Não temam, amigos, pois Deus está com a gente. Fomos nossos escolhidos para libertar o Brasil. Com força, foco e fé, com clamor e oração, todos nossos inimigos por terra cairão. Vamos todos às ruas, em massa e aos milhões, pois só a força do povo pode nos salvar dos maus. Vamos todos às ruas, em massa e aos milhões, pois só a força do povo pode nos salvar dos maus. É isso então, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Um beijo no coração a todos vocês. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe, nos livre de todo mal, e a gente se vê no próximo vídeo.